sua cultura está construindo ou destruindo o seu negócio? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Fala, criadores, seja bem-vindo a mais um episódio. É um prazer estar aqui dividindo esse conteúdo com você e hoje a gente vai falar sobre cultura organizacional, tá? E sim, toda empresa ela tem uma cultura, mesmo que você, dono, o fundador, o líder, nunca tenha escrito nenhuma frase sobre isso ou estudado sobre o que é a cultura. A questão é que essa cultura ela está ajudando a crescer o seu negócio ou ela está travando a sua empresa. E é isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje. Mas afinal, o que é cultura? Cultura ela é um conjunto de comportamentos, crenças, os rituais que a sua empresa tem, os hábitos e os valores que orientam o jeito que a sua empresa funciona. É o famoso como as coisas são feitas aí no seu negócio. E muitas vezes ela acaba passando despercebido pelas pessoas. E a cultura, ela não é apenas um quadro colocado ali na parede, que é o quadrinho de MVV, né, que é missão, visão e valores que a empresa tem. Ela é muito mais do que isso. E quando eu falo que toda empresa tem uma cultura, seja ela positiva ou negativa, é porque isso é verdade. Quando uma empresa ela fala, a minha empresa não tem cultura definida, significa que a cultura negativa está prevalecendo dentro daquele negócio. E o que é uma cultura negativa? Lembra que eu comecei falando que é um conjunto de comportamentos, crenças, os rituais, os hábitos que tem. Então, se dentro do seu negócio é ritual as pessoas chegarem 10 minutos atrasadas, 5 minutos atrasadas, isso faz parte da cultura da sua empresa. É uma cultura negativa, mas é uma cultura. Se dentro do seu negócio existe muita fofoca, muito corpo mole, as pessoas não querendo fazer o que precisa ser feito, já foi repetido tantas vezes isso que se tornou uma cultura dentro do seu negócio. Assim como oferecer treinamento a cada 15 dias, ter um café com cultura toda segunda-feira para fazer o alinhamento junto com o time. Pode ser que hoje dentro do seu negócio não chame café com cultura, mas é um hábito que você tenha de fazer treinamento, de passar meta, de desenvolver o seu time. Isso aí é a cultura positiva dentro do seu negócio. Então, cultura ela existe sim em todas as empresas, seja positiva ou negativa. E a cultura ela é formada pelas suas decisões, pelo seu exemplo, que é o exemplo que você tem que dar, e aquilo que você tolera e o que você prioriza. Então não adianta você querer cobrar do seu time que o seu time tenha uma cultura de chegar no horário, se você como dono do negócio, se você como líder, se você como espelho do negócio, nunca chega no horário. Você é a pessoa que sempre aparece na reunião, ai, desculpa pessoal, porque eu me atrasei aqui. Então, se você não está seguindo uma cultura, como você acha que o seu time vai receber isso aí? Eles também não vão se importar. Por quê? Porque a liderança, a alta liderança do negócio, ela não está implementando, ela não está seguindo aquilo que ela fala que é importante, que ela espera que os colaboradores façam. Então, quando eu entro para dentro de uma empresa, que eu pego todo esse processo de desenvolvimento, implantação da cultura positiva, é uma das coisas que eu falo, eu só trabalho se os donos do negócio estiverem de acordo e fizerem esse acompanhamento. Por quê? Porque eles são o espelho do negócio e quem querem mais que o negócio dê certo são eles. Então, o resultado precisa vir de cima para baixo. É uma das coisas que eu sempre falo, né? Não adianta você tentar lavar uma escada pelo último degrau, porque você não vai conseguir, a água não vai chegar lá em cima. Então, você tem que começar lavando de cima para baixo. Então, a experiência que a pessoa tem que ter é que a água que você lavou lá em cima seja a mesma que chegue lá embaixo, ou seja, a alta liderança, a mesma comunicação precisa chegar na pessoa da limpeza, então todo mundo tem que praticar aquilo ali, não adianta tentar mudar os colaboradores se as pessoas que estão ali liderando, que são o exemplo do negócio, não está fazendo. Então tem muita empresa que eles até tentam construir um processo de cultura, mas que quando chegam nos donos do negócio é muito falho. Então a gente precisa cuidar desse ponto, que é algo muito importante. E quando a gente fala em cultura, explicando aqui de uma forma mais simples, aquele almoço de domingo na casa da sua avó, que acontecia, pelo menos na casa da minha avó, era assim, que todo domingo, né, tinha aquele almoço, era sempre no mesmo horário, minha avó sempre muito pontual com o horário da comida dela, então ao meio-dia o almoço estava pronto, todo domingo era o macarrão com molho vermelho, a maionese e o frango ao molho. Então isso virou cultura, isso é cultural. Enquanto minha avó estava viva, isso acontecia. Outra data era, quando minha avó era viva, a gente fazia amigo secreto, nem um ano passava em branco, porque era cultura, isso vinha, minha avó levava isso. Então, na nossa vida, a gente tem cultura também. Isso acontece aqui no estado do Mato Grosso, principalmente aqui em Cuiabá, tem um tipo de música que é o lambadão, que é o rasqueado, que tem algumas coisas que acontecem aqui, mas quando a gente fala em cultura, não significa que tem uma lei, que tem um quadro na parede falando sobre aquilo ali. São coisas que foram repetidas
repetidas com muita frequência e que se tornou cultural daquela empresa. Um exemplo é o pessoal, os gaúchos tomarem chimarrão. Então eles tomam chimarrão porque faz parte da cultura deles, e não porque tem uma lei, tem alguma coisa escrita falando que os gaúchos têm que tomar. Então isso é a cultura, né? Isso é um ritual e que a gente forma a cultura dentro de um negócio. Então tudo aquilo que é repetido dentro do seu negócio, aqueles valores que você defende. Então na minha empresa, eu até cheguei a atender, antes de eu entrar nesse assunto, de falar aí sobre a sua empresa, eu atendi uma empresa que eles são evangélicos e que na cultura deles, eles gostariam que fizessem oração todos os dias de manhã. Então a gente começou a implementar todo esse processo dentro da cultura porque era algo que fazia parte dos valores dos fundadores daquele negócio. Então eles queriam muito que isso fosse implementado, a gente está fazendo isso aos poucos. Então tem colaborador que adere, tem colaborador que não, porque não faz parte da religião deles e tá tudo bem, mas aquele é o momento. Então quem não se sente à vontade para participar por ter uma religião diferente, a pessoa pode se retirar, pode fazer a oração dela ou pode estar ali na roda durante aquele momento e fazer a sua própria oração ali. Então isso é cultural, porque está alinhado com os valores do dono. Então se a pessoa chega sempre no horário, que é o mínimo, né, que um colaborador deve fazer, isso é uma cultura positiva dentro do seu negócio. Olha, dentro da minha empresa, o meu time, ele é focado em bater meta. Que legal, isso é uma cultura positiva para dentro do seu negócio. Então, toda semana a gente oferece treinamento para o colaborador. Que legal, isso faz parte da cultura do seu negócio. Então, toda empresa ela tem a sua cultura. A diferença é se ela está sendo construída ou se ela está deixando o acaso. Então, a cultura ela vai existir você querendo ou não. A cultura positiva ou a cultura negativa. E o problema é quando a cultura é formada num piloto automático sem um propósito, você não consegue estabelecer os valores do seu negócio e os valores que os colaboradores acabam criando ali, os próprios, né? Eles fazem os valores dele. Então, ele não acha importante participar de treinamento. Quando tem alguém ali dando um treinamento, essa pessoa está no celular e ele não está nem aí. Ele não está prestando atenção. Por quê? Porque não faz parte da cultura, ele não dá atenção. A alta liderança também está fazendo isso o tempo todo. Então, quando você define um padrão que você quer, você define os valores que você quer para dentro da sua empresa, aí sim você começa a construir aquela cultura. E vale eu te falar aqui, vale lembrar que vai existir uma resistência, né? Tem pessoas que eles gostam sim de trabalhar, inclusive já peguei casos de colaboradores quererem sair de empresas porque ali não tinha uma cultura, não tinha valores definidos, não tinha processo. E tem colaborador, pode parecer que não, mas eles ligam somente pelo salário. Muito pelo contrário, tem colaborador que ele quer estar em um negócio onde tem uma cultura forte, onde tem valores, onde tem processo, onde há um negócio de forma estruturada. Porque quando a empresa ela tem cultura, ela é um negócio mais estruturado, as pessoas sabem o que fazer, todo mundo tem um direcionamento, então isso é algo importante, as pessoas querem ficar dentro desse ambiente, tá? E ele te ajuda de várias formas. Se a sua empresa ela começa a implementar a cultura, você vai ver a retenção das pessoas que trabalham com você, você vai ver uma melhor fidelização dos seus clientes, o clima da sua equipe vai ser outro e ele começa a crescer, o seu negócio ele começa a crescer. Por quê? Porque a cultura ela afeta tudo. Então, do mesmo jeito que ela pode te erguer, a cultura ela pode te derrubar também quando a cultura ela é feita de forma negativa, né? E como você consegue começar a implementar, mesmo sendo um pequeno negócio, mas, Denise, hoje eu tô sozinha, eu vendo, eu atendo, eu sou o financeiro, nesse momento, porque a gente sabe que no futuro o seu negócio vai ser diferente, e ele basta, né, somente de você aí, é você quem vai correr atrás desse resultado, mas você pode começar, você não precisa ser uma grande corporação para começar a construir uma cultura positiva. Então, se você tem uma padaria, se você tem uma loja de salgado, se você tem um estúdio de beleza ou uma franquia, você pode e deve construir a sua cultura desde já. Então, a gente pode começar a definir quais são os valores que são inegociáveis. Então, qual que é um valor que é inegociável para você como pessoa? Honestidade, agilidade, clareza, cuidado, amor pelo próximo. Então, você pode começar a definir quais são os valores que o seu negócio tem, aquilo que você preza para que você consiga encontrar essas pessoas e que você não vai negociar isso com ninguém. Você quer que os seus clientes, como que você quer que os seus clientes se sintam? Bem atendidos, encantados, tenham uma experiência realmente positiva?
quais os comportamentos que você valoriza e quais os comportamentos que você não tolera. Então, eu gosto de organização, eu gosto de pessoas focadas, eu não tolero atraso, eu não tolero fofoca, eu não tolero corpo mole. Então, aí você precisa começar a desenhar e identificar. E nesse momento é interessante, porque se essa cultura, você vai colocar o que você valoriza e o que você não valoriza, é importante você começar a se avaliar. Então, eu falo que o meu negócio abre às 9 da manhã e eu começo a trabalhar sempre às 11, você mesmo está prejudicando o seu negócio, mesmo sendo você, aquela única pessoa. Então, se eu peço para o meu time chegar sempre no horário ali, com 10, 15 minutos de antecedência, porque eu quero começar a aplicar um treinamento e eu não chego, a cultura está errada desde mim. Então, a cultura negativa está comigo e eu estou refletindo isso para o meu time. Então, eu não posso esperar que as pessoas façam diferente daquilo que eu estou fazendo. Então, se você está sozinho, veja quais os comportamentos que você valoriza e o que você não tolera para ver se realmente você está vivendo isso. Porque lembra, é um conjunto de crenças e valores que você tem também que você vai aplicar no seu negócio. Quais são os rituais que você pode criar dentro do seu negócio? Reunião semanal, quadro de reconhecimento, um check-in diário, um café com propósito, café com cultura. Tem várias situações que você pode criar, momentos em que você pode trazer para realmente fortalecer a cultura do seu negócio. Eu gosto muito de uma ideia que o Marco Marx tem, e ele compartilha ali nas redes sociais, ele fala muito sobre cultura e processo, que é o momento que o chefe serve, né? Então é um avental, é um momento em que ele está ali, que ele serve o time dele para mostrar que todo mundo está para servir. Ele serve os colaboradores, o colaborador serve os clientes e a vida é servir, a gente sabe que é sobre o servir. Então esse é um momento legal também, tá? E existem grandes empresas que hoje, eu vou falar das grandes empresas, mas tem pequenas empresas também que têm culturas fortes, tá? E agora vamos olhar um pouquinho para essas empresas, para essas grandes empresas que se tornaram referência no mundo, não só boas dos produtos e serviços que ela vende, mas também na cultura que ela tem. E uma dessas empresas é o Nubank. A cultura deles é baseada em simplicidade. Eles são uma empresa que focam na experiência do cliente. E desde o onboard do colaborador até o jeito de se vestir, tudo transmite a cultura roxa, que é o nuzinho, né, que a gente fala, do Nubank ali. Eu vi que recentemente a Cris fez um boné, Cristina Junqueira, que é uma das sócias ali do Nubank, que ela vai levar para distribuir em palestra. Então, a cultura que o Nubank tem, desde a recepção com os colaboradores, desde o primeiro contato ali do onboard, faz toda a diferença. Então, também não adianta a gente criar um processo de cultura e não ter um onboard muito bem estruturado. Eu trago um outro episódio falando sobre a importância do onboard, como você pode estruturar aí dentro do seu negócio, porque esse primeiro contato faz com que o colaborador ele decida se ele quer continuar na sua empresa ou não, tá? Então, isso é um ponto muito importante e eu volto com outro episódio falando sobre o onboard de novos colaboradores. E tem a Disney também. Todo colaborador da Disney, ele é um membro do elenco. Lá não existe cliente, existem convidados. A cultura deles é tão forte que quem entra vive um processo de imersão cultural antes mesmo de começar a trabalhar. Eu vi até também, novamente, trazendo o Marcos Marques aí, ele entrevistou 2 brasileiros, ele estava ali na Disney, ele trouxe essas pessoas para falarem e eles falaram sobre isso, sobre a importância da cultura, o quanto eles ficaram nessa imersão para entender realmente o que era a empresa antes de começar a trabalhar. E tem muita empresa que não faz isso, né? Ela já joga o colaborador ali e fala, olha, sua função é essa, vai e faz acontecer. Mas na Disney não. O processo de imersão na cultura deles, Magazine Luiza também faz muito isso, né? Hoje o Guilherme ele trabalha no Magazine, então direto ele me manda, porque ele sabe que eu sou apaixonada por cultura e processo, ele me manda sempre, olha, essa é a cultura que o Magazine trabalha, é isso que eles defendem. Então as empresas, elas têm que defender, ela tem que ter uma cultura dentro do negócio, ela tem que ter os seus rituais ali definidos, né? Ela tem que ter os seus valores, porque isso ajuda até na hora de você contratar e manter essas pessoas dentro do time, né? Temos a Apple também, que preza muito pela inovação, design, excelência, e elas têm uma cultura de obsessão por cada detalhe. Por isso que eles entregam experiências únicas. Você fala, mas não é para mim, não é experiência única, tá tudo bem, mas esse é o valor que eles defendem, essa é a cultura que a marca tem. Temos a Ambev também, que a cultura deles é voltada para performance e resultado. Eles têm um lema bem claro, gente boa trabalhando junto com liberdade e responsabilidade. Essas empresas, elas crescem com constância, porque têm identidade, além de ter identidade, elas vivem uma cultura muito forte. E lembrando que não é só
definir a sua cultura, você precisa viver a sua cultura, tá? E o que acontece quando você não tem uma cultura clara, quando ela não é clara, você não deixa que a sua cultura é clara, outras coisas acabam tomando lugar. É como eu falei, né? A cultura do improviso, a cultura da fofoca, a cultura do, deixa pra lá, esse cliente tá insatisfeito mesmo, deixa, a gente consegue outro cliente, ele não é a nossa prioridade. Então, esse tipo de cultura, quando você não deixa claro aquilo que você tolera ou não tolera, os valores que você tem, é esse tipo de cultura que vai estar acontecendo dentro do seu negócio, tá? E isso mina nos resultados do seu negócio. Você não consegue escalar, você começa a perder bons profissionais, você atrai os clientes que não combinam com a sua proposta, que é aqueles clientes que choram, que reclamam, que estão ali só para querer causar bafão. Quando você não tem uma cultura e você deixa a cultura negativa do improviso, da fofoca, do corpo mole, das pessoas reclamonas dentro do seu negócio, eles vão começar a montar um show sem roteiro, onde a plateia bate palma uma vez, mas na segunda vez ela não volta. E é isso que acontece quando os valores do seu negócio não está definido, quando você não tem clareza sobre a cultura que o seu negócio exerce, é realmente isso. Você começa a perder cliente, tá? Você começa a atender de qualquer forma, os seus colaboradores fazem o que quer, você não tem postura de dono e a cultura negativa toma conta, ela vai afundar o seu negócio, tá? Cultura é o que acontece quando o dono não está por perto, e eu costumo repetir isso com muita frequência para os meus clientes. Não adianta você implementar uma cultura que ela não vai ser forte o suficiente, porque quando você não está, o pessoal não vai aplicar. Lembra que no começo eu falei sobre essa empresa, que eles são evangélicos e queriam realmente fazer a cultura ali, esse momento da oração? Quando eles não conseguiam estar na empresa, o negócio não rodava, a oração não acontecia. Por quê? Porque ainda não fazia parte da cultura. Então, quando deixa claro que aquilo ali precisa acontecer todos os dias, naquela frequência, uma outra coisa, eu vou trazer o Magazine aqui de novo, todos os dias eles têm alinhamento do dia, todos os dias tem reunião, todos os dias vão olhar resultado, vamos falar sobre produtos que vende, vamos fazer, eles chamam de matinal, que é o que acontece ali, o momento de reunião deles. Então tem, por quê? Porque virou cultura dentro da empresa. Sem cultura, o negócio não cresce. Sem cultura, o negócio não cresce, tá? E ele acaba perdendo toda a alma do negócio, toda a essência, tudo aquilo que o dono pensa em construir ou que ele construiu um dia, ele se perde quando não existe cultura, tá? Cultura é como um cheiro do seu próprio negócio. As pessoas podem não ver, mas elas sentem quando tem cultura. As pessoas sentem e querem trabalhar em um lugar onde tem cultura, onde tem processo, onde é um lugar organizado, tá? Cultura ruim não se corrige com treinamento, se constrói com intenção, intencionalidade. Tem que ser algo intencional a cultura e você precisa entender que ela veio para ficar. Cultura é algo que ela pode elevar o seu negócio ou ela pode destruir toda a sua empresa. Então tome cuidado com os valores, com aquilo que você está tolerando dentro do negócio, com as segundas oportunidades que você fica dando para as pessoas que não merecem estar vivendo o dia a dia do seu negócio, tá? Criadores, eu sei que construir a cultura parece algo distante para quem ainda está aí pagando as contas do mês, né? Sem time ou com uma, duas pessoas no time, tendo que treinar e vendendo ali barriga no balcão mesmo. Mas justamente por isso que você precisa dela. A cultura é o que vai sustentar o crescimento do seu negócio e é o que vai manter a sua equipe unida, é o que vai fazer com que o seu cliente seja fiel, é você sendo o orgulho da sua empresa, você construindo algo maior, tá? Então não é só achar, mas só Nubank, Magazine Luiza, Apple, empresas grandes como Disney tem cultura, muito pelo contrário, tem empresas pequenas, não tão pequenas assim, vou trazer um exemplo da Help Multa, que eles têm uma cultura muito forte dentro do negócio, eu aprendo muito com eles sobre cultura, que é algo que eu vivo ali, e eles também estão muito próximos do Marcos Marques, então é algo que reflete muito dentro das empresas deles ali, e que eles transmitem para o time, para os franqueados. Então ter cultura é algo que vai fazer o seu negócio crescer, vai fazer o seu negócio decolar. Então se hoje você sair desse episódio com a certeza que você vai realmente
pensar com carinho a sua cultura, os valores que você defende e que ela precisa ser construída começando por você. E se você tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram que eu fico à disposição para começar a te ajudar a identificar e criar o seu processo de cultura, tá? Olhe com atenção, porque isso pode ser o que falta para o seu negócio realmente decolar. É a construção de uma cultura, valores definidos, mostrando aquilo que você tolera e o que você não tolera, tá? Bora criar nossa própria sorte juntos. Um beijo e até o próximo episódio.